Agora eu escuto vocês. Acho que teve algum problema de áudio aqui. Ah, tá ótimo o seu áudio, Augusto. Tá bem bom. Então, tá bom. Nós estamos na Agenda 4 do NCCC. Ela é relacionada a fundações, principalmente, né? A gente está nessa parte da nossa matéria. Vocês já frequentaram o ambiente lá, olharam o assunto? Como é que está, assim, o acompanhamento de vocês? Alguém quer falar a respeito? Neivaldo, como é que está lá? Oi, professor, boa noite. O meu áudio aqui estava muito baixo, eu não entendi muito bem aqui. Eu estou tentando aumentar aqui. Mas podia repetir, por favor? Claro. Na verdade, eu queria saber como é que o senhor estava na Agenda 4 de NCCC, que começou agora há poucos dias, e a Agenda de Fundações. Você chegou a dar uma olhada, acompanhou alguma coisa, ou ainda não teve tempo? Não, sim, já dei uma lida em tudo, já ouvi algum dos vídeos já, estou bem já adiantado no assunto. Tem até algumas anotações aqui no caderno já que foi feitas já. Ah, legal. Na verdade, acho que assim, o principal objetivo da agenda é apresentar lá vários tipos de fundações, que as fundações não são todas iguais. Essa é uma parte que o corretor nunca vê, na verdade, né? Ninguém quer ver isso aí porque vê a obra, né? E a gente quer chegar na casa pronta. Mas acho que o principal fator da agenda ali é a gente entender que existem vários sistemas diferentes e que trabalham de maneiras diferentes também. Acho que isso é um ponto bem importante da agenda, né, Denise? Sim, exatamente. Não sei se você concorda, Augusto, a nossa dinâmica, vamos soltar uma perguntinha aí a cada uns 3, 4 minutos. A gente aceita a contribuição pelo bate-papo. A gente quer essa interação de vocês, galera. Eu vou até passar aqui pelo bate-papo mesmo, para ficar mais claro, e eu falo sobre a questão. Então, primeiro eu estou soltando aqui para nós. Olha lá. Quais são os principais elementos estruturais para receber e transmitir o peso de uma edificação ao solo? Quem quiser ajudar a contribuir aí nesse debate, pode abrir o áudio. Pode mandar no chat que a gente vai conversando também. De conversarmos. Um dos principais é a sondagem, né? É a análise do solo e tipo de solo, se é arenoso, se é argiloso. Esse é um dos principais. Ah, legal. É mais ou menos isso, Ricardo. Na verdade, a sondagem é importante para a gente poder estabelecer qual o tipo de fundação, né? Mas eu acho que a pergunta da Denise é assim, o que leva a... Como é que a gente transmite o peso da fundação para a terra, para o solo? Que elemento que a gente usa para fazer isso, assim? São tipos de estacas, sapatas e esse tipo de fundação, né? Através de cálculos também, né, dos recálculos, que o engenheiro possa ter uma ideia do que ele vai fazer. Isso, a gente tem que pensar nos cálculos que são feitos. O Fábio está contribuindo ali no chat, a Eliana também, falando que, dependendo do tipo de solo e da construção, a gente vai ter um sistema diferente de fundação, imagino que é isso que ele falou. E a Eliana falou que a gente vai transmitir os esforços pelas fundações, pilares e vigas. Acho que é mais ou menos ali que a gente está chegando à resposta, né, Denise? Isso aí, galera. Obrigada. Estamos registrando, hein, gente? A ideia, na verdade, é mais ou menos essa que a Eliana chegou ali, né, Luiz? Queria falar uma coisa? Fica à vontade. Não, uma coisa que eu tenho curiosidade, eu queria perguntar, né? A gente, quando está assim, passando em Santos, a gente vê aquele prédio um pouquinho torto, né? O pessoal fez toda a análise, fez fundação, fez tudo. E por que depois de um tempo eles começaram a entortar, né? É estranho, Você conhece bem o caso de Santos, Denise, ou não?
Um pouquinho, posso arriscar uma resposta aqui. Já ouvi várias teorias, né? Pela Apesar teoria da que eu nossa... escutei, a respeito, assim, foi tudo calculado, dimensionado e executado. Mas aí, com o uso da água do subsolo, as camadas foram secando, né? A água do subsolo foi secando. Existe um fenômeno que é a areia seca ou areia úmida. A areia úmida ela tem uma dilatação, ela fica maior. À medida que você seca a areia, porque você vai drenando o subsolo, rebaixando o lençol freático, essa areia vem reduzindo de tamanho porque ela está seca, você não tem aquela capa de água nos grãos. E isso faz com que o solo adense mais e aconteça todo o desequilíbrio que aconteceu lá. Isso é o que eu escutei, o que eu li a respeito. Não sei se é só isso, exatamente isso, mas esse é um dos fatores que mais me explicou a história, na verdade, de Santos. Só complementando um pouquinho o Augusto, também ouvi, né, porque eu sou arquiteto urbanista, então foge um pouquinho da nossa atribuição, analisar a fundação profundamente, né, nós devemos conhecer, obviamente, mas eu também escutei que até um prédio, ele transmite esforços para outro, como se fosse em cada fundação, como se fosse um bulbo de pressão. E, aliás, hoje até um está quase que escorando o outro também, além, complementando o que o professor Augusto já explicou também. Muito bem lembrado. E a gente vai falar, acho que os bulbos de tensão estão sendo citados na nossa apostila lá, você chega a ler sobre eles, que é quando a gente descarrega o peso no subsolo. Não, eu nem vibrar. Eu tô pisando no chão aqui, né? Então eu tô fazendo uma pressão sobre o solo. Se você pisar bem do meu lado, é capaz da gente afundar um pouquinho o solo, porque soma os dois esforços, e isso faz com que os esforços dentro do solo causem esse deslizamento, corte e faça mais ou menos esse movimento, né, Ricardo? Vem afundando meio que em conjunto. Retomando a primeira pergunta, Lívia, acho que está dando seus 3 minutos, eu vou contar a resposta aqui para a gente continuar para a próxima. É mais ou menos isso que a Eliana colocou ali. A gente tem todo o sistema que a gente chama de sistema pilar e viga, sistema principal usado na construção, onde o peso que é colocado numa laje, né, é transmitido para as vigas, que vai para os pilares vão soltar na fundação, e a fundação, seja lá qual for o sistema dela, vai transmitir todo esse esforço, todo o peso, lá as toneladas, para o solo. Então, essa é a função da fundação. Ela pega toda a carga da edificação e transmite para o solo. E claro que ela não pode afundar, porque senão a edificação afunda junto, né? Tem um recalque ali. Então ela tem que garantir que ela resista a todas as toneladas que tem lá. Para vocês terem uma ideia, uma casa simples, uma casa térrea, ela vai ter lá sistemas de fundação, pontos de fundação que vão ter facilmente ali 5, 7 toneladas de carga. Então, puta, é bastante, né? Eu brinco com os alunos que a gente fala, eles falam assim, imagina 7 toneladas é 7 Fiat Uno. Imagina 7 Fiat Uno, tudo empilhadinho um em cima do outro, colocado nesse ponto de fundação. Cada Fiat Uno tem 700 quilos, 7 Fiat Uno são as 7 toneladas, é isso que está acontecendo numa casa térrea, num ponto de fundação. Quer falar um pouquinho sobre os tipos de fundação, Denise? Oi, quero falar boa noite para o Fábio, que eu estou vendo aqui embaixo. Boa noite. Chegou nosso engenheiro, Fábio. Salva, gente. Boa noite, tudo bem, pessoal? Estou com um probleminha de conexão, tá caindo toda hora, viu? Tranquilo. Eu estou preso em Ourinhos ainda na oficina mecânica, você acredita nisso? Sobre os tipos de fundação, então vocês devem ter na agenda também, que, como disseram ali, não tem só um tipo de fundação, tem vários tipos de fundação, e a gente vai ter basicamente as duas divisões, as rasas e as profundas. As profundas são aquelas que vão estar acima ali dos... Como é que é a história? Tem uma história sobre a altura e largura, mas acho que acima de 3 metros, é isso que é o básico, Fábio? As fundações rasas, onde a área da base é maior, né? E as profundas, onde a altura é maior, né? Isso, quando a profundidade é maior do que a largura, a gente considera ela uma fundação profunda. Quando a largura, né, a tamanho da base é maior do que a profundidade que ela está, a gente considera ela sendo uma fundação rasa. Esse é o principal princípio de classificação delas. E aí tudo aquilo que é tubulão, estaca escavada,
vai ser considerada profunda, você cava um buraco pequenininho até, e vai até bem profundamente com ele, e tudo aquilo que é mais largo, uma sapata corrida, um radier, que é praticamente térreo, a gente considera como se fosse uma fundação rasa. Quero cumprimentar a professora Bianca, que está conosco. Boa noite, professora Bianca. Se não puder falar, não tem problema. Boa noite. Um abraço. Boa noite, gente. Só vim aqui para dar um oi para vocês. E eu estou aqui, precisarem. Perguntaram duas coisas aqui. Primeiro, se essa aula vai ter validade para o fichário da nossa matéria. Sim, vai. É um debate síncrono, onde a gente está conversando, as participações estão sendo anotadas em vídeo e estão sendo anotadas no chat, a gente vai considerar sim. Obrigada, Augusto. Ia passar essa questão para a professora Bianca. Obrigada pela resposta. Vou passar para a segunda questão aqui, para a gente continuar nosso debate, tá bem? Tá no bate-papo. O que a gente deve considerar como fator na escolha da fundação mais adequada para uma edificação a ser construída, né? O que a gente deve considerar? Aí o bate-papo tá rolando legal. Suzimara, Adelina, Luiz Eduardo. Vou falando que já colocaram no bate-papo aqui, já me falaram sobre qualidade do solo e porte de edificação, tipo de solo, localidade, algumas informações assim estão surgindo ali para a gente. O terreno. João Vitor levantou a mão. Pode falar, João. Estamos à disposição. Boa noite, boa noite. Professor, boa noite. Conseguem me ouvir? Sim. Então, em relação à resposta, eu creio que essa resposta ela permita várias opções, né? Uma das opções que seria a qualidade, as características do solo, a questão dos edifícios vizinhos ou limítrofes, a questão também da mão de obra, porque como os professores falaram, não tem profissionais especializados para fazer questão ali das profundas e as rasas, tem uma diferença ali do profissional, geralmente quem faz trabalho da profunda é um profissional mais especializado, então a mão de obra também tem que ser vista e o local onde vai ser feita essa fundação. É isso. Perfeito. Obrigada, João, pela contribuição. A gente está olhando aqui o bate-papo. Estão todos, né? Estão todos corretos aí. Muito importante considerar o local mesmo com relação ao tipo de fundação que vai ser feito, né? Saber se a mão existe, como foi colocado aí mesmo. Às vezes a gente não tem tipo de fundação, uma equipe especializada para algum tipo de serviço, e aí claro que aquele não é o serviço adequado, obviamente. Boa noite a todos, posso falar? Boa noite, pode. Oi, Suzimar. Tudo bem? Eu converso com você por e-mail. Sim. Obrigada, viu? Eu bem atenciosa. Imagina. Rápido, obrigada. Eu coloquei aqui na pergunta, são fundação rasas e fundações profundas? Fundações rasas como sapatos, blocos, esse tá certo? Colocou no bate-papo, Suzimar? Desculpa, eu perdi na rolagem aqui. Coloquei aqui no estudo que eu estava estudando aqui hoje de manhã. Ah, sim, sim. Correto.
Gente, só falar uma coisa. Outro dia eu recebi um correio tech falando que eu não preciso ser engenheiro, eu não tenho que saber dessas coisas. Vocês têm que saber sim, porque quando você vai vender alguma coisa, na hora de vender, você tem que saber, entendeu? Como que é a construção, quantos prédios a gente já viu que já caíram, a gente vê direto assim na TV, por falta de fundação, por falta de estrutura. Então, a gente tem que saber o mínimo do mínimo possível. Pelo menos uma noção, né? Não, e o cliente, né, Bianca? Exato. Faz uma pergunta e você não sabe nem o que é uma sapata. Então, eu aprendi com vocês também, porque eu não sabia antes. Eu fiz direito, eu não fiz arquitetura, entendeu? Mas tem que saber o mínimo. Então, assim, a gente só tem 8 aulas, só tem 8 aulas, mas vocês têm 15 dias para desenvolver, para procurar, para se integrar, e é importante, principalmente esse negócio de rachadura, que tem muito. Eu moro num prédio que tem 45 anos, entendeu? Então, você tem que saber como fissurar isso, como fazer as coisas. Então, tem coisas que a gente colocou no curso que não é frivolidades, é porque alguém vai perguntar para vocês algum dia. Na verdade, vocês trabalham trabalham principalmente com um produto que é uma edificação, que é um imóvel, né? E você tem que entender sobre o seu produto que você está vendendo, né? Claro, né? Quem vende roupa entende de roupa, de tecido, de costura, de corte, né? O produto de vocês é uma edificação. Então, acho que essa é a importância, você conseguir falar a respeito dele, ter informações técnicas, inclusive, para poder falar a respeito dele. Essa é a grande importância dessa disciplina mesmo. Mãozinhas levantadas, Sérgio, Elaine. O João, eu acho que já falou, né? Podem falar. Eu trabalho num prédio de 40... Desculpa. Eu trabalho num prédio já de 45 anos também, e aqui a gente tem esse problema de solo no Guarujá, né? Aqui, se você está num ponto de ônibus e passar o ônibus, você sente o solo se mover nos teus pés. E eu conheço toda a história do prédio, já desde a fundação até o teto, e aqui a gente tem muito, não é rachadura, não chega a ser uma rachadura, mas trinca nas paredes, né? E estamos sempre tentando corrigir isso daí, mas é impossível, sempre aparecem as trincas, mas por causa da movimentação do solo mesmo. E eu acompanhei a minha casa desde a fundação até o teto, a laje, e aí tenho um pouco de conhecimento sobre sapata, alicerce, todas essas coisas. Isso aí. Na verdade, eu tenho uma dúvida, porque, assim, normalmente você encontra algum tipo de rachadura, algum tipo de fissura em avenidas onde o solo tem movimentação, tá? Porque passa ônibus, passa uma série de coisas. Isso daí tem relação a ver com a sapata? E uma outra dúvida também. Há muitos anos atrás, eu trabalhei com um perfil soldado, mas para batistaca, para fundação de prédio. Essas batistacas para fundação de prédio, ela poderia ser utilizada onde você tem solo com um solo um pouco úmido, digamos assim? Poderia ou não? Bom, deixa eu responder por partes. Obrigada pela questão. Em relação, quando a gente vê uma trinca, fissura ou uma fenda, né, tem características aí em relação à dimensão. A questão é, vocês como técnicos em transações imobiliárias, muito cuidado ao tentar dar um laudo sem haver um laudo técnico, né? Nós podemos levantar possibilidades. Pode ser uma dilatação, pode ser um recalque, pode ser um problema mais estrutural ou apenas superficial. Na dúvida, sempre tenham em mãos um laudo técnico de um engenheiro que possa afirmar e assinar sobre esse laudo. Tá bem? Se alguém quiser responder a respeito do batistaca em relação ao solo mais arenoso, eu aceito contribuições. Boa noite.
Posso falar um pouco? Importância. Pode Sim. Aproveitando o gancho aí do solo aí, eu comprei minha casa e verifiquei que a minha casa não tinha sapata. Foi depois que eu comprei ela, porque eu inventei de construir em cima da minha casa. E quando eu cheguei, contratei o meu pedreiro e ele viu que ele fez o vigamento embaixo, tinha todo o vigamento, mas não tinha broca e nem sapato em todas as colunas. Então ele falou assim, ó, para você construir em cima é necessário colocar sapata debaixo de todo o vigamento com broca e nós vamos colocar outra coluna reforçando, interligando a outra coluna aqui. Porque vai ter muito peso em cima. Então eu coloquei todas as brocas em todas as colunas, com broca, com sapata, e reforcei com uma outra coluna. Eu acho que foi tão excesso meu de preocupação para não deixar cair. Mas às vezes é melhor pecar no excesso do que um futuro desabamento, né? Mas eu acompanhei a obra, graças a Deus deu tudo certo. Construí 2 apartamentos aqui em cima de casa e não tem um trinco e deu tudo certo. Através que eu reforcei com isso. Eu fiquei com medo, será que vai dar certo eu colocar sapato com broca? E acabou dando certo. Eu, na verdade, eu vendia ferragem para batistaca, mas para Petrobras, mas isso há 30 anos atrás. Então, eu imagino que isso deveria servir de sapata, mas para prédio. Agora, de construção de casa, eu não tenho muita noção. E eu, como O que acontece sobre futura... batistacas é que, hoje em dia, assim, o batistacas é uma técnica de fundação, ela é existente, ela é muito eficiente, inclusive. Mas o que ocorre é que ela faz muito ruído e ela tem um custo relativamente elevado. Então, quando você tem lá uma casa que já foi implantada, então um vizinho no seu imóvel, o batistaca vai ficar batendo lá, fazendo barulho o dia inteiro, e é um barulho alto, assim, ele é bem complicado de ser implantado dentro da cidade, tá? Você consegue... O pessoal usa, por exemplo, como a senhora, né, citou, Petrobras, porque eles vão trabalhar em áreas abertas, fundações de prédios maiores, viaduto, pontilhão, assim, o pessoal até usa batistaca, porque daí você não está trabalhando numa área habitada, mas quando você usa o batistaca, ele faz, inclusive, vibração no solo, vibração, né, ruído e vibração no solo, na região, e ele acaba prejudicando, inclusive, as casas no entorno. Por isso que esse é um tipo de fundação que é só recomendada quando você está sozinho na tua área lá, né? Aí tudo bem, você consegue fazer. Mais do que só a umidade, sim, a vizinhança é o importante para conseguir especificar uma fundação dessa. Entendi. Obrigada, Augusto. Joguei a terceira questão aí para a gente conversar um pouquinho. Qual o papel da sondagem para estudo da camada do solo e aí a consequente escolha da fundação? Né? Por que a gente tem que fazer sondagem do solo? A sondagem precisa ser preparada para ver, né, aquilo que vai ser construído ali em cima. Preparar o solo, preparar o ambiente, até a vizinhança ali, né, para ver se aquilo que você vai, por exemplo, um prédio, alguma coisa na vizinhança, pode ser que aquele prédio não suporta. Perfeito, Suzimar. Muito bem. Aí, o bate-papo tá rodando. Maravilha, gente. Grandes contribuições. Todas as questões foram baseadas no material de NCCC, tá bem? Só para esclarecer a vocês. Revisando o material da Agenda 4. Só uma coisa, essa sondagem, desculpa, só um minutinho. Essa sondagem, ela verifica também a questão da toxicidade que o solo possa ter, alguma coisa? Eu estou perguntando isso porque aqui em São Bernardo do Campo, nós tivemos um prédio que ele foi vendido e a obra foi embargada pela prefeitura. E estou perguntando também, porque eu moro em São Paulo, e aqui na Avenida dos Bandeirantes, quase de frente na Demóstenes, ali durante, acho que os anos de 1960, teve alguma coisa de beneficiamento de areia, de Guarapari, enfim, foi uma área que ela tem uma certa radioatividade ali.
tá? Todas as pessoas que moram ali, inclusive a minha madrasta morava ali, acaba tendo câncer com o tempo. E o interessante é que é o seguinte, construíram ali, ficou um tempo sem nada, tá? A gente está falando de uma região assim que a divisa com Moema é super valorizado, e fizeram um baita de um condomínio caríssimo. Então, eu queria saber se a sondagem do solo, se ela verifica esse tipo de coisa também. Verifica. Então, eu acho que deve ter algum Na verdade, problema a com a sondagem, prefeitura. não, existem alguns tipos diferentes de ensaios de Sim. solo que vão ser feitos, tá? A sondagem mais usual que a gente vê na área da construção civil é uma sondagem que se chama SPT, Standard Penetration Test. Essa é aquela que vai verificar principalmente resistências, camadas, nível de água, basicamente compreender aquilo que tem no subsolo, porque a gente não sabe o que tem lá, né? A gente não consegue verificar a olho nu o que tem lá. Então a gente coloca o equipamento que vai verificando pela quantidade de golpes que são dados no martelo padrão, qual é a resistência do solo. Isso traz também quais são os, né, eles colhem a amostra do subsolo e traz também, fazem análise em laboratório e me diz que tipo de solo que é, qual é a composição desse solo, se ele é mais argiloso, mais arenoso. Especificamente a SPT, ela não chega a verificar composição radioativa ou composição mais fina do solo, ela vai verificar, né, classificar o solo, não verificar a composição laboratorialmente, tá? Aí seriam outros ensaios, né? Você pode fazer uma série de outros ensaios que vão verificar outras condições, se existe, por exemplo, radioatividade, se existe algum tipo de poluente, enfim, outros Então, ensaios que são feitos. aconteceu comigo isso. Eu comprei um terreno e eu tinha uma empresa, estava jogando um líquido da bateria no terreno, o Cadmium. Eles lotearam o terreno e verificaram através das amostras que esse produto químico dá câncer nas pessoas, do Cadmium. Mas nisso, metade do terreno já tinha sido construído pelas pessoas. E a outra metade, quando eu comprei, não foi liberado, eles decidiram devolver o dinheiro para a gente, porque eles iam tirar aquela terra contaminada e colocar outra terra nova, porque ia compensar melhor para eles. Então, eles devolveram o dinheiro e não lotearam mais, devido a esse líquido da bateria, né? Que é Cadmium. Mas aí não é essa sondagem simples, né? São outros tipos de ensaio que são feitos, né? Não é ensaio de verificação de subsolo, e sim de verificação de poluentes e outros problemas, tá? Até é muito comum, quando vocês veem posto de gasolina, todo posto de gasolina tem uma série de ensaios que são feitos no subsolo. Todo ano o cara tem que ir lá e fazer uma série de ensaios para apresentar, comprovando que ele não está soltando óleo no subsolo, gasolina, se o ar que está ali no entorno não está com resíduos suficientes de combustíveis voláteis ali, tem uma série de coisas que são feitas, mas esses são outros ensaios diferentes dessa sondagem padrão para verificação de fundação. Ah, entendi. O professora Denise, professor Augusto, só uma dúvida aqui. Qual é a influência nas fundações sobre o lençol freático? Ele influi em alguma coisa no lençol freático? Eu acho que depende Perfeito, da muito boa pergunta. não? Fábio, quer falar essa? Oi, eu posso falar, mas está bem ruim a minha conexão, está caindo toda hora, viu? A pergunta foi a influência... Sobre o lençol freático e fundações. A questão da profundidade, né? Você vai analisar e, dependendo do solo, né, da profundidade que você atingir a água, tipo de fundação que você vai determinar, né? Vai projetar para aquele local, né? Não sei se... Inclusive a técnica de execução, né? Digamos que a gente vai fazer uma fundação que é escavada. Eu vou ter que cavar um buraco para encher de concreto. Se eu atingir nível de lençol freático, eu não consigo encher de concreto, porque vai estar cheio de água buraco. Então eu vou ter que ou rebaixar o lençol ou dar um jeito de esvaziar ele antes de eu colocar o concreto, fazer o meu material ali, assim, né?
Então, inclusive, a técnica de execução muda a depender do Ou nível de trabalhar com água um tipo de fundação ou trabalhar com um tipo diferente. Perfeito, isso mesmo. Exatamente. Então, resumindo aí, pode sim influenciar, né? O lençol freático pode influenciar na determinação da fundação a ser escolhida, né? E aí vai ter que ter uma adaptação, alguma técnica para lidar com essa água subterrânea. Então, sim, a gente tem que considerar o lençol freático, sim. Aqui do lado de casa, aqui, o terreno do vizinho estava infiltrando bastante água através do lençol freático, né? O que ele fez? Pela experiência dele, encheu de caixaria, ele conseguiu eliminar aquela água e hoje construiu a casa dele, deu tudo certo. Mas ele teve que reforçar bem, encheu de caixaria por baixo. Boa noite, professora Denise. Boa noite. Boa noite a todos. Em questão do solo aí também, que onde eu moro aqui, na Araçatuba, São Paulo, foi feita uma análise no solo, a construção de um shopping, né? E aí foi feito todo um projeto, fizeram essa análise toda, e teve que ser cancelado, porque o solo, não que o solo era inadequado, o solo ia ficar muito mais caro a construção e ficou inviável. Entendeu? Aí ficou inviável devido à análise que a construção dá para fazer, mas ia ficar o dobro. O custo ia ficar muito alto. Entendeu? Da obra. A obra foi embargada. Tiveram que procurar outro terreno. Tem esse problema também, né? Eu não sabia que o solo dava para ser construído, mas devido ao aspecto, lá, não sei a análise que foi feita lá, que ia ficar o dobro a construção. Eu acho que o custo ia ser maior, né? Então ficou inviável, foi cancelada essa construção. Eu acho que essa análise aí deve ser mais ou menos por aí, né? Deve ser um solo precisa de mais investimento, né? Isso mesmo. Vamos para a nossa quarta pergunta. Denise, coloca lá no chat que eu não vou conseguir fazer, mas acho que ela já colocou, né? Ah, perfeito. Tem A Denise pediu para falar sobre a o Walter diferença e a Ellen com a mão erguida também, Augusto. Ah, tá bom. Walter, por favor. Eu acho que ele não falou. Eu acho que ele não está aí. Passa para Ellen. Isso, Ellen. Assim, no meu ponto de vista, né, a fundação do solo, ela é boa para a gente ver. Igual aqui, eu moro em São Vicente, né? Mas em Santos tem vários prédios tortos. Eu acho que se tivesse feito essa análise quando foi construir os prédios, não teria tido esse desnivelamento na base, né? Ou foi a fundação? Olha, se me permitem uma colocação... Os prédios tortos de Santos são clássicos, Ellen. Os Se prédios vocês me tortos de permitem- Santos são clássicos. Vocês me permitem uma colocação? Assim, nós, enquanto corretores de imóveis, eu acho que a gente fica numa posição, assim, muito complicada de garantir algumas coisas para o cliente. Por exemplo, eu acabei de descobrir recentemente que a análise que a Caixa faz, que ela manda o engenheiro no imóvel, que a pessoa garante que aquilo dali, que o imóvel vai estar legal, e às vezes o imóvel tem questões estruturais e mesmo assim passa, sabe? Então, assim, eu acho que eu vou precisar muito mais dos meus conhecimentos jurídicos do que dos meus conhecimentos de engenharia, porque eu estou vendo que a coisa é bem mais complicada do que eu imaginava. Não, mas quando a gente compra um imóvel novo na Caixa, tem 5 anos de Não, garantia, mas dependendo da construtora. não, você tem, inclusive, o que acontece, legalmente você tem, inclusive, uma responsabilidade civil, tá? Eu sou advogada, então sei desses detalhes. Só que a questão é, mesmo sendo novo ou não, a gente não sabe o tipo de ferragem que foi usada, a gente não sabe nada. A gente está vendo a coisa pronta. Então, como é que eu Ela vou tem garantir razão. isso? E a verdade é que Eu para acho saber que o o que tem Augusto pode lá falar um dentro pouco sobre isso. é só com ensaios destrutivos, né? Assim, é um problema. Exatamente, como é que eu vou Inclusive, furar a coluna, pilar, para saber que ferragem foi? Eu nem conhecimento para isso tenho. Então, assim, eu me vejo numa posição
bem complicada. Eu espero... Inclusive eu sou vistoriador da Caixa, tá? Sim. O que acontece? A gente faz uma vistoria que é pelo contrato com a Caixa, né? A gente vai lá uma vez a cada, mais ou menos 3 meses em cada obra. Tudo que aconteceu entre o dia que eu estive lá, passei lá 1, 2 horas na obra, até daqui a 3 meses, eu não vi acontecer. Ela é responsabilidade do engenheiro que está executando a obra. A gente confia que o responsável técnico pela execução da obra está fazendo aquilo que deveria. E se não tiver, ele que responde civilmente por isso. Ele que é o responsável pelos danos que possam ser ocasionados, ou por erro de projeto, por erro de execução. Para isso, a Caixa tem todo um processo de documentação que ele exige, seguro que é pago pelo mutuário, né, para que a obra esteja assegurada, e ela deve fazer as cobranças. Mas eu concordo contigo quando você disse que os conhecimentos jurídicos são necessários, porque a gente sabe que necessariamente o pessoal não está acompanhando as obras, né, diariamente ali. A gente tem problemas de execução, sim, por leniência dos profissionais que trabalham na construção. E até mesmo, professor Augusto, porque assim, a gente fala de compra de imóvel, mas a gente está falando muito do novo. Não existe só imóvel novo, existe imóvel usado. Eu moro numa casa que ela tem mais ou menos uns 40 anos, e eu não sei o material que foi utilizado. Eu estou descobrindo, foi uma casa muito cara. Eu estou descobrindo agora, e foi feita uma análise do banco e tudo, e agora eu sei que a análise do banco, que não foi a Caixa, tá? Que não me garante estrutura. Então, assim, a coisa, assim, na teoria é muito bonito, mas na prática a coisa é um pouquinho diferente, viu? Porque a análise, assim, né, qualquer profissional que vá lá olhar, ele não consegue saber o que tem dentro da parede, né? Assim, hoje em dia até existem ferramentas que conseguem ver um pouco melhor, mas ainda assim, né? Como é que ele vai saber qual foi o ferro que foi colocado dentro da parede? Né? A gente fala que existem métodos de ensaio destrutivos, que são aqueles que destroem o bem para a gente conseguir ver. Esse é um caso, né? A gente tem que descascar a parede inteira, tirar o reboco, quebrar o concreto para ver que ferro que está lá dentro. Então, o ensaio é reconstruir, né? Refazer. Então, é impossível de ser definido, assim, define-se assim, né? Tá lá há 10 anos, a idade aparente, 10, 20 anos, não existe nenhum dano estrutural que seja identificado, aí atribui-se que está tudo bem com a estrutura, mas não tem nada que seja mais profundo do que isso, que não vai custar R$1 milhão para descobrir qual ferro que está dentro da parede, sabe? É complicado, né? É quase que o médico que mata o paciente para saber o que ele tinha de doença, né? Vai funcionar para os outros, mas naquele caso ali destruiu, matou o paciente, isso mesmo, né? O primeiro morreu. Entendi. Gente, se tiverem em duas caso de casas imóvel iguais, vai usado, dar certo. em caso de imóvel usado, você vendeu o imóvel. E as pessoas antigas faziam com sua própria mão. Né? Então não tinha engenharia, não tinha documentação, não tinha nada, não tinha um responsável. E acabando você vendendo esse imóvel e vier alguma rachadura, de quem vai ser o responsável? Quem responde por Aí, isso? Sérgio, aí tem uma questão. Aí acontece que para você poder conseguir financiamento, você tem que ter o Habite, você tem que ter uma série de coisas. E para você conseguir o Habite, você tem que levar uma série de documentos na prefeitura. Então, algum responsável pela obra vai ter que ter para fazer aquilo dali. Agora, o tipo de material que foi usado, essas coisas, daí já fica difícil. Isso mesmo, as Maravilha. prefeituras exigem uma documentação, exigem que seja Tem que documentada a regularizar, propriedade. né? Assim. Até porque, assim, né, chegando no limite lá, né, um imóvel antigo que tem 50 anos, o engenheiro já morreu, quem é que responde? Né? Não tem como saber quem é que vai responder necessariamente ali, né? Não tem mais a responsabilidade porque não tem mais a pessoa que responderia por aquilo. Gente, eu gostaria de tirar uma dúvida que é um pouquinho ligada a essa questão, mas também é ligada a um outro ponto. Basicamente, assim, hoje eu faço atualmente a faculdade de Direito, quero me especializar no setor imobiliário, e eu estava pensando se eu faço depois um técnico de construções, ou se eu deveria fazer, por exemplo, uma arquitetura ou engenharia, por exemplo, para esse nível de avaliação. O que vocês aconselhariam? Vou me adiantar Aí é aqui. com o especialista.
Bom, se você pretende atuar nessa área de emissão de laudo, de análise, eu recomendaria engenharia, né, que é o nível superior. A Juliana já está na rua. Opa, Ellen. Então, eu recomendaria engenharia, se você quiser seguir nessa área, já que você tem esse conhecimento jurídico também, né, seria uma boa complementação. Vou pedir para a gente retornar para o assunto, tá, gente? Para a gente conseguir ir se encaminhando para o nosso período aqui. Coloquei a 5ª questão aqui, eu estou vendo que, porque a presença de construções vizinhas pode influenciar na escolha do tipo de fundação. Essa O pessoal nossa está falando última para a Juliana questão. voltar para casa aí no chat, viu, Ellen? A 5ª questão, então, presença de construções vizinhas e a influência que tem. A gente conversou um pouquinho sobre ela no começo, né, gente? Lembram aqui que a gente falou em que etapa, quando a gente falou sobre tipos de solo e o que a gente consideraria para especificar uma fundação, né? Os critérios para especificação. Lembrando ali, a gente falou sobre existirem construções vizinhas. A Denise falou sobre a história que ela tem sobre Santos, né, das fundações dos prédios estarem interferindo entre si, e isso está ocasionando uma parte do problema. Eu falei sobre a questão do lençol freático, que é rebaixado e a areia vem reduzindo de volume, que também é causado por um vizinho, né? Porque você vai lá e faz a tua casa hoje, o solo está estável e você constrói ela. Vem um vizinho, faz três subsolos lá para colocar um cinema lá no fundo e resolve rebaixar o lençol freático, ou seja, resolve colocar uma bomba e tirar a água do solo para rebaixar. Então ele vai alterar o subsolo que está, né? Ele vai rebaixar o lençol da sua casa também. Isso vai influenciar o todo ali. O solo é comum a todos no fim das contas, né? Só uma dúvida. Você fez uma obra, você construiu. A obra que você fez rachou a casa do vizinho, a sua não. Foi por causa da sua obra ou foi por causa da mal construção do vizinho? Porque a rachadura não está na sua casa, em si, na casa do vizinho. É uma boa pergunta que precisa de um laudo técnico para ser respondida, né? Porque depende do tipo de coisa que você fez. Construí aqui. Se você cavar um buraco, por exemplo, né? Só um segundinho, Sérgio. Se você cavar um buraco lá profundo, que desconfina o solo, né? O solo que estava lá presinho, de repente ficou solto, e esse solo saiu da casa do vizinho. Poxa, se você não tivesse construído e cavado um buraco que desconfinou o solo, que soltou ele, a casa do vizinho estaria intacta. Então, nesse caso, eu diria que seria a sua responsabilidade. Agora, se você fez a sua casa e não fez nada que impactou diretamente na casa dele, aí a casa dele rachou porque racharia mesmo, né? E aí talvez seja uma má execução do imóvel dele. Sim. Porque eu tive esse caso aqui, aconteceu comigo. Eu construí, apareceu uma trinca na parede dele, ele falou que foi por causa da minha obra, né? Falou que está em processo judicial, mas graças a Deus nós conversamos e acertamos. Já aconteceu comigo também, a gente está executando uma obra, a gente cavou lá um buraco de 1 metro de profundidade e encontrou a fundação do muro do vizinho. Quando a gente encontrou a fundação dele, a gente percebeu que não tinha estaca, ou seja, o pilar morria ali, não tinha estaca, a estaca não ia para baixo. A gente fez o quê? Documentou fotograficamente tudo, datou todas as fotos, deixou tudo registrado, e aí depois começou a ter um afundamento numa calçada externa da casa dele. E ele veio para cima da gente e falou, a obra que causou. Falei, não foi a obra que causou, né? O que a gente tem aqui, olha, você pode, inclusive, se quiser processar, fique à vontade. A gente documentou aqui o que a gente encontrou, né? Que foi essa fundação desencontrada aqui. Mostramos para ele, falou, se você acha que a gente tem responsabilidade, tudo bem, mas a gente documentou o que a gente encontrou para nossa segurança, para a gente saber o que poderia acontecer. No fim, ele acabou entendendo que, apesar dele querer cobrar, não existia a responsabilização nossa. Era o pedreiro dele que não tinha feito o que deveria ter sido feito. Entendi.
Falando sobre fundação e puxando a exemplo aí dos prédios de Santos que vocês estavam falando, para nós que somos que pretendemos ser técnicos imobiliários, ou no caso, às vezes até avaliadores, o que a gente pode fazer, por exemplo, para tentar entender melhor o tipo de planta, né, o tipo de projeto que pode trazer alguma segurança para o nosso cliente? Porque, no geral, vou dar o meu exemplo aqui, eu sou completamente leigo nas questões de construção. Então, quando a gente vai comprar alguma coisa, a gente compra uma coisa de boa fé. Deram até o exemplo aí dos imóveis da Caixa, enfim, tem muitos outros, né? Às vezes acaba a responsabilidade, eu entendo que, em parte, essa responsabilidade maior aí também tem que vir da prefeitura, que deveria fazer uma avaliação de tempos em tempos nos imóveis, inclusive na geração que a gente está para cá, né? Mas como que a gente pode começar a entender que aquilo está correto, que aquilo é o ideal, porque às vezes a gente vai se juntar, por exemplo, sei lá, com uma incorporadora, com uma empresa de compra e venda de apartamentos para vender aqueles serviços. Como que fica nesse quesito? É uma Não sei se eu entendi posição. exatamente a pergunta, mas assim, pelo que eu entendi, e a resposta seria confiar em na empresa que está executando, né? Existe um responsável técnico que está executando o serviço, que fez o projeto. Né? É o que a gente faz em tudo aquilo que a gente não tem domínio, né? Quando eu vou no dentista, eu não entendo do que ele está fazendo exatamente, mas eu confio que ele está fazendo um bom serviço. Quando eu levo um filho, ou quando eu recomendo alguém, né? Eu acredito pela experiência, pelos indícios que a gente encontra de mercado de que aquilo está sendo bem feito. Assim, certeza mesmo a gente, né, não tem, e a gente não tem certeza de nada, a não ser que a gente execute com as nossas mãos, assim, né? É sempre Então, complicado mesmo. Então, vou perguntar de uma Responsabilidade é forma dele, né? mas eu vou perguntar de uma forma um pouquinho mais incisiva, então, nesse ponto. Onde eu posso, por exemplo, pesquisar com relação ao profissional capacitado da obra? Onde que eu posso verificar as localidades que essas obras são registradas? Enfim. No conselho onde ele é registrado. Se é um engenheiro, vai ser no CREA, se é um arquiteto, vai ser no CAL. O conselho dele tem o registro de quem é o profissional, a ficha corrida dele lá, tem o registro de todas as obras que ele executou, os projetos que ele fez, com endereço, com localidade. O conselho é o melhor local para você procurar essa informação. Perfeito. E tem limite de construção para tamanho de obra entre engenheiro e arquiteto? Não existe limite. Ok. Obrigado. Pessoal, quem tiver, estamos caminhando aí para o encerramento. Passamos um pouquinho em função de ser um debate, né? Então, eu tenho uma fila aqui. Não sei se a Maria está próxima, João Vitor, Adilson, Célio, Fabian, se vocês quiserem. Últimos minutinhos, mais 3 minutinhos, nós encerramos aqui o nosso encontro. Oi, Denise, é o Célio. Como eu percebi que nós Oi. não temos condições... Então, com relação a essa Ué, não é minha vez de pergunta aí, falar? essa última pergunta, Célio, Maria, por favor. Oi? A Maria está na frente, espera um minutinho a Maria falar, desculpe. Oi, então, como foi conversado, tá ouvindo? Sim. Como foi conversado que nós, como técnicos de imobiliário, a gente não tem condição de estar fazendo uma avaliação específica da estrutura. Como que a gente poderia, visualmente, poder fazer uma avaliação visual, porque estrutural depende do engenheiro, depende de uma análise da construção, como foi dita. Visualmente, para as construções já existentes e não as novas, como que a gente poderia fazer uma avaliação para poder orientar melhor o nosso futuro cliente? Essa eu te respondo, Maria. Na nossa agenda 7 ou 8, Denise, a gente tem sobre manutenção preventiva e corretiva, e uma das atividades é uma vistoria que você vai fazer e um relatório que você vai apresentar com o que você pode constatar, que é aquilo que é visual, aquilo que é juntar documentação e verificar eventuais
patologias da construção. Então, isso aí vai chegar nesse momento, tá? Ah, tá bom, então. E outra coisa que eu queria falar, que assim, nós brasileiros, a maioria, não temos a preocupação de contratar um engenheiro para fazer o projeto e acompanhar. A maioria faz por conta, como foi dito. E isso é um grande erro, porque lá na frente vem os problemas que foram ditos aqui. É só isso. Boa noite. Perfeito, Maria. Licença. Estava na fila também. Eu já vou iniciar aqui também a pergunta e uma resposta inicialmente. A Maria, ela falou sobre a questão de você fazer uma avaliação visual, e aqui entra a questão também das parcerias, porque além da visual, a parceria com um engenheiro para que ele emita esse laudo cautelar do imóvel. Eu fui recentemente em uma imobiliária que ela, além de oferecer o serviço da imobiliária, ela faz, né, uma parceria com um engenheiro, e antes de entregar o imóvel, o engenheiro ele faz a análise do imóvel já, com a entrega do imóvel e o laudo cautelar. Então, é uma parceria interessante entre a questão das parcerias com o advogado, porque o professor falou, deu exemplo dos colegas, dos problemas jurídicos que podem surgir. Então, eu acho muito importante apresentar essa questão da parceria com os outros profissionais. No direito, eu também sou da área jurídica e advogado, a gente tem, já oferece para o cliente, para os clientes, uma espécie de, principalmente para a empresa, onde o cliente ele paga um valor e a gente dá assessoria jurídica. Eu não tenho conhecimento se o engenheiro, ele também, existe esse tipo de serviço no portfólio, de você pagar um valor mensal, como fazem os advogados, você paga um valor mensal para ele te assessora nos problemas que surgirem. E essa seria a minha dúvida. Vou responder de uma forma breve e mais superficial. Sim, as parcerias, né, você pode contribuir aí com a melhoria de um serviço mais completo, mais especializado, com as parcerias com o advogado, com o engenheiro. Então, isso aumenta a credibilidade para o nosso cliente, aumenta a confiança, a segurança nessas transações imobiliárias. Então, nunca a orientação final, né? Ajam com responsabilidade, com ética, não extrapole o seu campo de atuação, saibam bem a delimitação do seu tema de atribuição e parabéns aí para as empresas que têm as parcerias, né? Para os corretores, isso é bem importante. Boa noite, posso falar? Minha vez agora? Legal. Bom, eu acredito, eu ouvi bastante gente falando, eu acredito também que isso daí engloba aí uma matéria que é a de comunicação, que se a gente como corretor, aqui vamos todo mundo aqui, a gente tem que nivelar como corretor, independente da profissão que cada um tenha, né? O curso é de corretores de imóveis. Então, baseado nisso, eu acredito que um contrato bem feito com o seu cliente, seja se você está vendendo um imóvel novo, se você está auxiliando alguém para comprar um imóvel novo ou usado, ou se você está auxiliando alguém na venda do imóvel usado ou novo. O contrato, você colocando as cláusulas do que não é da sua competência, que são as partes de engenharia, análise de solo, análise estrutural, isso não compete a um técnico de transações imobiliárias avaliar. Então, contrato bem feito, ele vai tirar você de cima aí de uma futura ação judicial, né? Porque você vai estar fazendo só o trabalho pertinente à sua profissão. Análise documental, vai ter que analisar a documentação inteira, tentar resgatar os projetos no caso de um imóvel usado, que geralmente não se tem o projeto, né? A análise visual vai ser bastante importante, foto de tudo é bastante importante, e dentro da sua avaliação, né, nessa prestação de serviço, focar também não só no que você viu, mas focar também no que não foi possível avaliar. Eu acredito que dessa forma a gente vai estar prestando um serviço de qualidade e de maneira que no futuro nós não venhamos a sofrer nenhuma ação judicial em relação ao nosso trabalho.
Perfeita colocação, parabéns. Vamos caminhando ao final. Pessoal, quem tiver, tem mais duas mãozinhas. João Vitor, né, que acabou de falar, e o Fabian. Eu vou baixar minha mão porque eu já respondi. Fiz uma pergunta no chat, tá bom? Legal. Boa noite, Boa noite. tudo bem? Mais curiosidade, eu estava lendo sobre a questão de radiestesismo. As grandes construtoras utilizam essa técnica? Eu até perguntei no chat. Radiestesista. Radiestesia. Eu não tenho propriedade para te responder, Fabian. Vou aguardar aí os universitários. Também não tenho. Também não. É mais Então, a vamos nível de pesquisar, a gente curiosidade. te dá uma resposta. Tá, é mais a nível de curiosidade, porque eu tive Sim. lendo até as aulas do curso e foi pesquisar um pouco mais e encontrei isso. Então, é mais questão de curiosidade mesmo, para ver se eles utilizam ou não. Ficamos devendo, Fabian. Não, tranquilo. Então, encerramos aqui, pessoal. O Fabian foi o último. Queridos, muito obrigada pela presença, pelo dinamismo. Eu estou até perdida aqui no bate-papo, que legal, ainda bem que a gente está gravando e temos o registro da participação de vocês. Esperamos ter contribuído aí para esse debate, para esse envolvimento do grupo. Continuem firmes e fortes, continuem contando conosco, né? Nós estamos aqui numa superestrutura para dar apoio à formação de vocês. Muito obrigada. Obrigado. Boa noite. A gente manda mensagem para aqueles que tiverem menção já garantida aqui no debate, né, Denise? Isso, perfeito. Parabéns pela Então, tá bom, contribuição. gente. Boa noite, obrigado.